Oi, boa noite. A gente vai continuar a nossa conversa sobre família. E hoje a gente vai estar conversando com o Jonatas. E ele tem nos falado por algum a espiritualidade e a família. E começou na semana passada e hoje ele continua falando sobre é, Espiritualidade no ar. isso, né? Então, ele tem nos falado desde a semana passada e hoje ele vai estar nos continuando, né, nesta linha, mostrando, não é, essa questão da espiritualidade e a família e como desfrutar na questão do desenvolvimento cotidiano familiar, tá bom? Jonatas, boa noite. Boa noite. Estivemos conversando já nas primeiras lives a respeito da educação familiar, né, e a espiritualidade. Depois entramos na segunda etapa do nosso estudo das lives, que foi com relação ao equilíbrio circunstancial familiar, né, que são ferramentas que muitas vezes nós interpretamos como completamente corretas, íntegras, né, com consenso para poder trabalhar nas famílias e muitas das vezes elas também necessitam de um equilíbrio. E nós mencionamos a respeito da atenção no primeiro aspecto. Só eu desligar aqui uma recusa. No segundo aspecto, nós conversamos a respeito com relação ao culto doméstico. Nós mencionamos também o risco que existe quando as atividades que são feitas com relação ao culto domésticos, elas são unicamente para o culto doméstico, ou seja, e nós começamos a falar dos benefícios do lazer que existem. Nós mencionamos alguns aspectos importantes que envolvem interação, que envolvem a saúde emocional de quem participa e também a sintonia com a família, né? São aspectos positivos do benefício. E mencionamos também, né, que o próprio termo lazer pode ser que o conceito dele mude um pouco, porque nós estamos vivendo já uma realidade onde estão havendo muitas mudanças sociais, dentre elas até mesmo a visão com relação ao emprego e ao lazer, como coisas separadas, e hoje já trabalham como sendo uma coisa só. Nós temos empresas que trabalham com o lazer, né, procuram dar também esse benefício aos seus colaboradores, e nós temos profissionais que procuram ramos em que eles sentem prazer em executar. Então, o que nós estamos construindo hoje é uma coisa muito nova para o termo lazer, não é? Mas assim como eu fiquei também de apresentar hoje, hoje vamos estar falando sobre os malefícios. Mas eu gostaria só de mencionar uma coisa que foi comentada na live passada, não é? Que foi me perguntado a respeito de como funciona exatamente o limite, né? Qual é o tempo ideal para a pessoa ela ter esse tempo só para ela, aproveitar os hobbies, aproveitar os passeios, né? Ou esse contato com a família em outro ambiente, curtindo, uma palavra apropriada para isso é curtindo, é uma gíria, né? Assim no modo de dizer. Mas a resposta que eu encontrei, eu procurei bastante, não existe nenhuma pesquisa específica dizendo esse é o melhor, essa é a melhor quantidade de tempo, né? Porém, eu achei algumas coisas relevantes que eu vou estar colaborando com vocês hoje também, antes de entrarmos com relação aos malefícios, não é? E o que eu vou mencionar aqui, foi na revista Exame que eu encontrei. Lá, eles só levantaram um aspecto muito importante. Eles mencionaram que mesmo pessoas que se alimentam de salada todos os dias, se alimentam bem e frequentam academias, isso na pesquisa que foi levantada, elas necessitam e elas têm uma carência em precisar de um tempo só para elas aproveitar
né, com lazer, necessariamente. Então, não importa se a pessoa é um grande atleta, né, ou se alimenta bem. É necessário esse tempo para poder ele ter para ele mesmo, né? Então, isso eu achei muito relevante. E o que eu achei é o que você também já conhece. É a lei com relação a isso, né? Nós temos no trabalho uma lei que aprova 6 horas corrida, aproximadamente 1 hora, né? Quando são 8 horas no Brasil, nós temos de 1 hora e meia, 2 horas, que esse tempo de descanso, né? Então, isso é o consenso. Porém, isso não é algo, digamos assim, perfeito em dizer que esse é o tempo ideal para cada pessoa aproveitar o intervalo, aproveitar para se alimentar, para conversar, para... Não. Até porque existem muitas variáveis com relação a isso, né? Se o indivíduo no trabalho sofrer algum tipo de bullying, algum tipo de pressão psicológica, o ambiente de trabalho em si, pela iluminação muito pesada, o desgaste dele é muito maior do que outros, que têm um ambiente muito sadio, muito tranquilo de lidar. Então, não é regra também. Então, é muito difícil eu dizer aqui para vocês algum tipo de regra com relação a isso. Não é? Cada caso é um caso. Mas, em específico, só retomando a palavra que eu dei na semana passada, é ideal que a mente e o corpo andem juntos. Não é? É lógico que, muitas vezes, o corpo estando bem, a sua mente também estará bem. Mas é um trabalho que tem que ser feito com a conscientização de que precisa, de cada indivíduo precisa desse tempo separado do trabalho para que ele possa aproveitar melhor, né? Colocar as coisas nos devidos lugares. Ok? Ok, então vamos entrar aqui com relação aos malefícios. Eu levantei aqui alguns aspectos importantes. E eu coloquei numa ordem, digamos assim, de periculosidade. Né? Por quê? Na minha visão, eu vou deixar bem claro, eu não achei nada que desse algum tipo de categoria. Na minha visão, e eu vou estar colocando por quê? Porque eu vou estar colocando esses pontos em cima da nossa proposta inicial de estudo, que é sobre a espiritualidade. Então, eu vou pontuar para essa variável em específico, né? Vamos lá, o primeiro aspecto... Seria do mais perigoso, do menos ao mais. Do menos para mais? Isso, na minha visão. Né? Vou dar... Okay. São 3. O primeiro deles, eu coloquei aqui que um grande perigo que existe é o indivíduo perder o ritmo. Né? Por quê? Porque quando ele sai para algum tipo de atividade, fica um mês, também não mencionei, né? Mas pela lei, a lei de trabalho, cada indivíduo necessita de 1 mês de férias, né? E digamos que o indivíduo tira as 4 semanas e pouco de férias mesmo. Isso muda o ritmo de vida dele. Ainda mais se ele se entregar completamente a essa proposta. O que acontece? O indivíduo, ele sai Mas isso aí você parte do pressuposto de que o homem vive para trabalhar, não é isso? Não trabalha para viver, não. Eu vou mencionar agora. Tem a ver com os compromissos. Né? Aí entra a questão do trabalho e da religião também, e outros compromissos também. Porque quando o indivíduo ele sai de um ritmo no qual ele está mais apegado das coisas, que é positivo. Né? Ele está mais apegado, ele entra num ritmo muito mais tranquilo. E muitas das vezes, né, nesse mundo em que vivemos, que é muito corrido, tem uma pegada, exige digamos assim, uma cobrança muito acentuada, dependendo do tipo de emprego que ele está, ou da função da igreja, algo tipo que necessita que ele tenha mais pegada, né? Mais correria, vamos dizer assim. E quando ele volta em outro ritmo. Então, todo mundo agora tem que, normalmente, desenhar a condição dele 1 semana, pode durar... Tomara que dure apenas 2 dias, 3, mas pode durar semanas, né? E isso implica na qualidade e produção do trabalho dele muitas vezes. Então, nesse ponto de vista, pode ocorrer. Você é capitalista mesmo, né, rapaz? Não, eu coloquei no ponto de vista de emprego e de compromissos, né? Até mesmo na igreja. Não é? Se o indivíduo ele tinha um tipo de trabalho no ministério dele, de atenção, de visita, ou seja lá qual for, quando ele volta das férias,
né, naquele ritmo mais mole, mais tranquilo, até ele voltar a pegada mesmo, porque nos primeiros dias e nas primeiras horas, o trabalho vai requerer dele maior sacrifício, o desgaste dele vai ser maior, porque não voltou a acostumar. Então, o impacto no ritmo com relação que ele vai ter, e vai estar ouvindo a produção dele. Ele vai cair na produção. E dependendo do trabalho dele, aí é onde eu quero chamar atenção. Não é tanto pela saúde dele, mas dependendo do trabalho dele, se ele começar a produzir menos em uma semana, em duas, pelo que ele passou, aí pode até chegar mesmo, já pensou a chegar a um nível dele cair na profissão, ou se ele ficar desempregado, pode ocorrer. Então, o ritmo, perder o ritmo, né, no caso, ele tem esse risco. Em alguns casos em específico, né? Você perde um pouco da pegada do que você já tinha no trabalho. É aquela questão o risco, então, né? Tem os pontos positivos e negativos. Né? Como? Então, o risco, então, é ele voltar mais saudável e demorar para voltar a perder aquela saúde toda na correria de antigamente. É como você falou, existem os pós e os contras com relação a tudo que você toma. Quando você prefere zelar um pouco pela sua saúde, mas o seu tipo de trabalho requer que você tenha uma entrega maior, consequentemente, não é uma coisa que está na sua força. Você pode ter melhor sua saúde. Porém, no seu trabalho, que vai requerer mais sacrifício seu, você não vai ter a mesma entrega que você tinha antes e pode comprometer a sua produção. Não é? É um risco que ocorre. E não é uma coisa que ele consegue controlar. Está além dele, está no trabalho dele. Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista, né? E esse tipo de ritmo pode prejudicá-lo no trabalho, né? Essa provável moleza, que na verdade é mais saudável para ele do que prejudicial. Mas, com relação ao trabalho ou a outros compromissos mais, podem prejudicá-lo, né? É um risco. Um outro aspecto que eu coloquei aqui foi a questão do mau costume. Né? Como acontece, o que ocorre com o mau costume? O mau costume se a entrega dele for para curtição, ele começa a se entregar mais para aproveitar mais, curtir mais, aproveitar mais o momento, né? Isso também pode interferir nos compromissos que ele tem, que viram secundários, né? O que ocorre com isso? O que eu percebo com muitas pessoas é que quando elas descobrem um grau a mais de diversão nos relacionamentos, né? E há outros compromissos, reuniões, outros compromissos também que ela tem, quando ela desenvolve mais esse grau, ela diminui a visão que ela tem dos compromissos. Então, ela começa por exemplo, relacionamento. O indivíduo se casa e ocorre que ele quer mais aproveitar, quer viajar, aí naquela de viajar, quer conhecer pessoas novas e não sei o quê, e entra em crise, e ele começa a mudar a sua concepção. Ele começa a achar que a curtição para ele acaba sendo mais importante. Então ele entra num processo de que ele fica mal acostumado com os compromissos e começa a se concentrar nas curtições. Isso não ocorre em todos os casos. É bom chamar a atenção que pessoas muito disciplinadas, pessoas que são esclarecidas, que é como eu mencionei na live passada, elas não vão passar por essa dificuldade. Podem até passar, mas isso é mais comum em alguns outros tipos de pessoas, que eu já conheci já algumas delas, que ocorre, né? Elas praticamente mudam a maneira de enxergar a vida de uma hora para outra, né? Hoje é 8, amanhã é 80. E esse tipo de modelo, né? Isso acaba muitas vezes, pelo menos em relacionamentos, acabam em divórcios, né? Reuniões religiosas, cultos, ele acha que quer mais aproveitar a vida, passar final de semana claro que nós estamos partindo do princípio que nunca foi, né? Nunca teve um fator espiritual, realmente. Mas tinha uma prática religiosa e ele começa a achar que é melhor aproveitar com a família e passa final de semana pescando, em casa para ver um jogo de futebol, prefere mais aproveitar esse tipo de coisa e os demais compromissos, ele não consegue enxergar tanta responsabilidade e como se fosse tão importante. Então ele começa a ter uma entrega maior. É uma espécie de hedonismo, né? E esse hedonismo, aí entra o terceiro
grau, né? O terceiro perigo que eu quero mencionar aqui, com relação a esse estudo de hoje, que é quando o lazer vira o fim. Eu mencionei um pouco, acho que você lembra um pouco, a live da atenção, a atenção do outro, né? Que existe um problema quando você percebe que o outro ele começa a ter os objetivos de vida alterados, ele começa já a pensar que o objetivo da vida é fazer viagens importantes, é ficar rico para poder viajar mais, para poder ir mais em festa, é ter o videogame para poder passar, como se fosse, se for um jovem, né? Para poder passar horas no videogame. E os objetivos acabam sendo... Por quê? Porque a partir desse momento, né, ele começa a achar que os objetivos de vida dele tem a ver com a curtição, tem a ver com aproveitar o momento, tem a ver com a questão de buscar a felicidade nesse sentido, né? E aí gera um grande perigo, né? E aí, o que acontece com isso tudo? Nós percebemos que muitos desses casos, muitos acham que não, se eu ficar rico, aí eu posso aproveitar a vida, né? Eu vou estar bem na minha família, vou estar bem no meu emprego, eu vou estar bem na minha vida pessoal, nas minhas emoções, vão estar mais controladas. E se fosse desse princípio, não tínhamos muitos ricos depressivos e nem divorciados, né? Isso não esclarece nada. E algumas pessoas, elas acham que é esse o problema. Eles acham que o fim, o aproveitar, o curtir, acaba sendo o fim, não é? E onde mora o perigo nisso tudo? Né, que eu quero mencionar. O perigo nisso tudo, que eu já mencionei outras vezes também, é que a espiritualidade, por isso que eu mencionei, que eu coloquei aqui uma ordem de periculosidade com relação à espiritualidade. Para a espiritualidade, a distância que existe para o indivíduo que está pensando que o objetivo de vida cabe a ele aproveitar a vida dele, a ele curtir os momentos dele, né? Há uma espécie de individualidade, né? Que acaba distanciando essa proposta. É como o indivíduo achar que o casamento, que a família, tudo se resume a ele, né? Ele nunca achar que as decisões dele, né? Ele nunca achar que as felicidades próprias dele não interferem na da família. E nós sabemos que interferem. Eu não sei se mencionei aqui com você já alguma vez, ou já mencionei na IBD, não lembro. Mas eu mencionei que até mesmo o pai de família que decide agora que a partir de hoje, quando eu chegar no trabalho, eu quero passar parte da minha noite, ou toda a minha noite, no meu sofá, assistindo televisão, tranquilo, sem haver incômodo de mulher, sem haver incômodo de filho. E ele acha que a decisão, por quê? Ele está querendo zelar pela saúde dele. Mas ele esquece que esse tipo de decisão que ele acha que é dele, é uma decisão individual, interfere na decisão, no modelo de vida dos filhos da esposa. O casamento nunca é individual. A decisão mais tola mais boba que você toma, mais fútil que você toma para você mesmo, acaba interferindo nos outros, não é? Então, essa individualidade que existe, ela acaba contrapondo a proposta da espiritualidade. E aí nós temos alguns problemas, né? Eu mencionei aqui alguns aspectos e falo mais. Hoje em dia, eu sempre menciono a geração atual, e eu percebo que a nossa geração hoje, ela busca a diversão muito mais que nossos antepassados, muito mais. Elas buscam na profissão, elas não querem mais trabalhar para se desgastar, elas querem algo que elas sentem prazer mesmo, e não tem a ver com um esclarecimento delas. Elas já têm em vista que o tipo de trabalho é ser youtuber, o tipo de trabalho é jogador de futebol, algo que eu faça que eu goste. Eu não consigo mais ver trabalho como alguma coisa à parte. Tem que ser uma coisa que desde antes eu já me agrade. Não que eu necessite, e dali eu preciso trabalhar em mim a questão de me esclarecer sobre o quão esse trabalho pode ser satisfatório. Aproveitar as oportunidades do trabalho. Mas sim, desde antes, daquela minha imaturidade, da minha visão sobre o trabalho, eu já começar dali. Não é? Então, nós temos uma geração que está formada em cima dessas ideias. Então, o que acontece com isso? Não sei se você percebe, hoje em dia, o número de jovens que já pensam em carreira
em fazer uma carreira na empresa, em fazer uma carreira em cargo público, em qualquer tipo de coisa, são pouquíssimos. A grande parte dos jovens hoje não pensa mais assim como nós pensávamos no passado. Não é? Houve uma mudança muito grande. Então, nós vamos escolher muito disso. E eu separei aqui já uns pontos finais, né, uns aspectos finais sobre essa preocupação, que eu vou estar lendo aqui. Né? A partir do momento que o fim é a diversão, então os demais só serão peças no seu xadrez. Né? Cansou da companhia? Muda. Casamento, família, emprego, porque você não tem compromisso com a satisfação do outro. Eu te coloquei, né? Agora, quando você diz, aí é onde eu coloco o grau de importância. Agora, quando você diz, o que quero é proporcionar felicidade para mais pessoas, para que possamos usufruir juntos, ou seja, quando eu quero também que minha esposa, que o meu marido, né, que o meu pai, que os meus filhos, eles também possam usufruir junto comigo essa felicidade, esse esclarecimento com relação à maneira de enxergar a vida e tudo mais, aí as coisas mudam. Porque o fim não é mais você mesmo. Você não faz um bem pensando no seu psicológico. Puxa, eu quero estar bem com a minha consciência, então vou fazer o bem. Né? Isso é enganoso. Mas quando você faz esclarecido em querer também proporcionar bem ao próximo, aí sim, isso demonstra que realmente é a espiritualidade. Né? Então, são esses os pontos que eu mencionei com relação a esse tema de hoje. Esses aspectos negativos, você esteve considerando não só em relação aos outros, mas também digamos, ao status, não é, que a gente vive. Ou seja, como eu estou envolvido num sistema, então Sim. O lazer pode trazer, não é, um aspecto negativo por causa do sistema. Então você está considerando tanto o aspecto do outro, do coletivo, quanto também do sistema, não é assim? Porque, infelizmente, algumas coisas que ocorrem com você, você não tem controle, não porque você não tem controle em geral, mas porque você já escolheu esse tipo de coisa para a sua vida. Então, quando você faz uma escolha... Ou foi obrigado a escolher. Isso. Se eu escolhi já esse tipo de emprego para mim, né, eu tenho que entrar no jogo. Você não pode mudar as regras no meio do jogo. Não é assim, as coisas não funcionam. Você pode mudar para jogar um outro jogo. Você é capitalista mesmo, rapaz. Você pode mudar as regras para jogar um outro jogo. Quem determina, então, é o capital, é? Não, entenda. Quando você está no jogo e você quer mudar as regras, você pode mudar a regra para jogar um outro jogo. Por exemplo, você está numa empresa que tem essa e essa obrigação. Você fala assim, não, eu não quero mais isso para mim. Pronto. Então, eu vou sair daqui e procurar um outro tipo de emprego para mim. Mas quando você faz parte desse emprego e o seu patrão acha que você não está produzindo bem, o que você pode fazer? Entendeu? Se naquela empresa que você escolheu, naquele modelo de trabalho que você escolheu, são assim que as coisas funcionam. Você escolheu isso. Você escolheu esse ritmo para você, essa pegada. Você pode mudar isso tudo. Entendeu? Como é que você muda isso tudo? Fácil. Eu conheço uma pessoa que foi assim, um amigo meu. Ele falou assim, olha, quando eu vi as propostas, né, as novas diretrizes da empresa para mim, eu falei, olha, esse ritmo, ele tem problema cardíaco, né? Falei, esse ritmo eu não vou querer. Então, ele arriscou. Falou assim, olha, eu não vou querer mais. Vou procurar um outro emprego. Então, ele pode muito bem mudar as regras para um outro jogo. Mas naquele jogo, você está na empresa, infelizmente, joga as regras da empresa. Você não pode criar outras regras por você mesmo, entendeu? Então, essas problemáticas que existem, elas interferem na sua relação. Então, você escolhe de duas uma. Ou você continua arriscando sua saúde nessa empresa, na mesma pegada, na cobrança e tudo, ou você fala, não, eu opto em não trabalhar mais aqui e vou arriscar procurar uma outra coisa para mim, entendeu? Infelizmente, não tem muita opção num caso como esse, né? Essas são as duas opções são essas. Então, ok. né? Ok.
Tudo bem. Mas muito bem. De qualquer forma, né, realmente no mundo, na existência, né, tem sempre o lado positivo e tem, ao mesmo tempo, um lado negativo. Né? Tem coisas que têm mais positivo do que negativo, e vice-versa. Né? E é preciso considerar isso também. Né? E é isso que, no caso, você está fazendo. Realmente, infelizmente, a gente tem que se submeter, não é, ao sistema, porque, é como você disse, as regras estão aí, apesar que quem detém a empresa, quem detém o capital, quem detém, não é, a condição financeira, quem emprega, não pode entender que porque ele é dono do capital, a coisa tem que ser do jeito dele. Ele tem que entender que quando ele conseguiu a riqueza dele, ou manter a riqueza dele, ele dependeu de pessoas. Ele sozinho não fez aquilo. Ele dependeu de pessoas. E pessoas que saíram prejudicadas, inclusive. Sim. Seria muito bom que quem desse as cartas fossem pessoas nobres, justas. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, né? Então, as opções, elas ficam muito... Elas diminuem. Então, é aquela frase que todo mundo fala, né? Quando você vai para um lado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A pessoa fala o quê? É o que tem para hoje. Não tem, né? Não tem uma outra opção para você fazer naquele momento. Seria maravilhoso que o patrão, ele, de alguma forma, se convertesse, ou o patrão, ele compreendesse como funciona a humanidade, ou fosse mais, ou tivesse, né, mais empatia, mas, infelizmente, ele também deve satisfação também a outros. Então, é uma escala muito perigosa, né? Não há muita opção nesse requisito. Ele explora porque já é explorado, é assim? Infelizmente, o que eu percebo com a humanidade faz parte também da nossa conversa, né? O que eu percebo na humanidade é que, em grande parte das vezes, o oprimido, ele vira opressor. Então, aquele indivíduo que cresceu vendo o mundo como uma espécie de guerra, porque assim foi ensinado, que se você não roubar o seu, não botar a mão no seu, não pegar o seu, outro vem e pega, né? Muito dificilmente esse indivíduo ele vai entender e vai, digamos assim, ele vai enxergar o outro como alguém que pode crescer junto com ele, não é? Muito dificilmente. Ele vai sempre ser um indivíduo oportunista. Ele vai esperar o momento certo para até se fazer como colaborador, para até se fazer de uma espécie de sócio, mas se ele tiver a oportunidade de ele pegar o dele, ele pega. Né? E quando foi assim no passado, aí você passa para o seu filho assim, o patrão fez isso, o funcionário aprende assim também, e quando vai abrir a sua empresa, entende que o mundo funciona assim também, e vira uma pirâmide, né? Vira um negócio muito complexo de você trabalhar e adentrar para poder mudar uma coisa. Eu creio, eu tenho muita fé, né? Eu sou muito otimista com isso, eu acho que o mundo ele tende a melhorar muito, né? Graças a muitos fatores. E eu creio que vai acontecer no futuro de que essa proposta de o outro ser meu concorrente, ou o outro precisar estar abaixo de mim para poder eu mostrar a minha superioridade, isso tende a diminuir. Eu creio. É muito otimismo, né? Só que o que mais me incomoda... Não, nem tanto, porque se você comparar esse capitalismo de 100 anos atrás para hoje, ele avançou, ele nem capitalismo mais pode ser chamado, né, em relação àquilo que ele já foi, né? Perfeito. Só que o que mais me incomoda ainda... Agora, é fundamental que para isso, para essa evolução acontecer, foi necessário que o Estado, não os empresários, se eles puderem, eles voltam ao capitalismo de antigamente e achar que está tudo normal. Mas é preciso que os estados, né, os países, os governos, percebam isso, que quem é o fator para esse desenvolvimento é justamente o Estado. Né? O Estado deve intervir
para que essa exploração não diminua cada vez mais. E no futuro, não é como tem ocorrido, no futuro a gente possa ver mudanças, né, grandes, como podemos ver ao conhecer essa situação há 100 anos atrás. Isso. Se é o Estado que gerencia, né? Tem que ser ele mesmo que vai fazer essa observação. Exatamente, porque ninguém faz. O empregado não tem força para enfrentar o patrão. Para o patrão é fácil, ele diz assim, não quero mais você, cai fora, porque tem 200 lá fora querendo entrar. Então, né, é criado um sistema para que isso aconteça. Então, o empregado jamais vai ter condição. É por isso que é importante os sindicatos, né, as associações, porque quando o trabalhador está junto, ele tem mais força, ele tem mais autoridade. Mas quando ele está sozinho, disputando por aquela situação, a coisa tende a piorar. E outra coisa, o patrão diz assim, olha, você vai embora porque eu não posso lhe pagar. Mesmo podendo, eu não posso lhe pagar. Aí ele faz assim, os direitos que esse daqui saiu, né, com esse, agora eu diminuo os direitos e digo assim, olha, quem quiser fique na fila, quem não quiser cai fora. Então a tendência é piorar, mas é importante que o Estado se coloque para, né, diminuir essa ganância, essa ambição. Aliás, a Bíblia coloca que a raiz e bota lá, todos os males, a raiz de todos os males é o amor à riqueza. Então, isso aí gera todos os males. É aí que entra Mamon, né? Só que o que eu ia mencionar, que eu vejo, que por mais que eu fique otimista com relação a isso, né? A gente observar o outro não como um concorrente, mas um parceiro, uma das coisas que muito me enfraquece também, que não me faz ter mais otimismo, é a futilidade. Eu vejo que nós somos muito fúteis ainda. Se não é com dinheiro, é com, sei lá, é com aparência. Então tem muita coisa aqui que nós temos que melhorar. E enquanto estivermos apegados a coisas bobas, coisas fúteis, vai ser muito difícil evoluir nesse sentido, né? Então, para mim, o grande defeito que eu ainda encontro com relação a essa melhora que vai ocorrer, né, está com isso. Porque por mais que eu vejo que a gente consegue enxergar o outro, não mais como concorrente, mas como parceiro, nós temos muito apegos a coisas fúteis, coisas bobas ainda, e, infelizmente, isso pesa um pouco, né? Mas, com fé em Deus, a gente vai lapidando, e vai chegar num não perfeito. Eu não creio que vamos chegar a um estado perfeito. Nós somos seres humanos, mas uma coisa muito mais aceitável, muito mais tolerável do que era antigamente também, né? E está cada vez um pouco melhor, né? Então, eu tenho esse otimismo. Ok. Muito bem. Então foi bom lhe ouvir e a gente refletir um pouquinho sobre esse assunto. Tá bom? Uma ótima noite para você. Isso. Na próxima live a gente vai conversar um pouco sobre o romantismo. Romantismo e a espírito... Não o romantismo, né? Aquele estilo literário, antigo, mas dentro do relacionamento, né? Vamos fazer uma relação com a espiritualidade e esse romantismo. Certo? Então... Tá bom. Aí eu tinha um controle meu. Então, até lá. Enquanto nós estamos encerrando, aí eu só queria orientar, dizer a você que está nos assistindo e que vai estar nos assistindo, para dar uma olhada aí nos links, né, dessa descrição, porque tem aí 2 cursos muito importantes para quem quer investir no casamento, na família, nos relacionamentos dentro de casa. Então, dê uma olhada nesses links que são muito importantes para você, tá bom? Você ia falar mais alguma coisa, Jonatas? Não, nada. Só agradecer a Deus pela oportunidade e até na segunda-feira que vem, na próxima live. Muito bem. Então, até mais. Deus abençoe a todos. Jonatas, uma ótima noite para você. Obrigado. Você também.